Antes das academias modernas, antes das máquinas sofisticadas e dos treinos divididos em partes do corpo, já existia um sistema capaz de criar físicos equilibrados, fortes e impressionantes. Não era improvisado, não era limitado, era intencional e funcionava tão bem que milhares de anos depois ainda é usado como referência de perfeição física. Mas existe um erro comum que precisa ser corrigido logo no início. Não é verdade que não existiam espaços de treino naquela época. Existiam sim, eles eram chamados de ginásios, só que não tinham nada a ver com as academias de hoje. Não havia fileiras de máquinas, espelhos ou pesos isolados. O que existia era algo muito mais completo. Um ambiente onde o corpo era desenvolvido como um todo, com propósito real. Esses ginásios não eram apenas locais de exercício, eram centros de formação. Lugares onde jovens se preparavam para a vida, para o confronto, para a disciplina e para o domínio de si mesmos. Ali, o treinamento físico não era separado da mente, ele fazia parte da construção de um indivíduo forte por dentro e por fora. E o mais interessante é que o objetivo nunca foi estética vazia. Não se treinava para parecer forte, treinava-se porque ser forte era necessário. A qualquer momento, um cidadão poderia ser chamado para a guerra. Ele precisava correr com peso, lutar corpo a corpo, resistir ao cansaço e manter o controle sob pressão. Não havia espaço para fraqueza. Por isso, o treinamento era direto, funcional e extremamente eficiente. Nada de movimentos isolados ou artificiais. Tudo girava em torno de ações reais: correr, saltar, arremessar, lutar, carregar peso. Cada exercício tinha um propósito claro. Cada movimento preparava o corpo para situações reais. Um dia típico começava com exercícios básicos, movimentos simples, mas poderosos, flexões, agachamentos, avanços, elevações do corpo, tudo feito com o próprio peso. Isso desenvolvia força de verdade, não uma força limitada a máquinas, mas uma força que se transferia para qualquer situação. Depois vinham os exercícios dinâmicos, corridas curtas e explosivas, saltos, deslocamentos rápidos. Isso construía velocidade, agilidade e potência. O corpo aprendia a reagir, a se mover com eficiência, a gerar força rapidamente. Em seguida vinha o combate. E aqui está um dos maiores segredos. A luta era parte central do treinamento, não como esporte leve, mas como prática intensa. Boxe, luta livre e técnicas de combate eram treinadas constantemente. Isso desenvolvia não apenas músculos, mas resistência, estratégia, reflexo e controle emocional. Lutar contra outro ser humano é completamente diferente de levantar um peso. O peso não reage, o peso não pensa. Já o oponente exige adaptação constante. E é exatamente isso que cria um tipo de força muito mais completa. Além disso, havia os lançamentos. Arremesso de disco e dardo não eram apenas esportes. Eles treinavam coordenação, potência e precisão. O corpo aprendia a gerar força a partir do chão, passando por todo o tronco até chegar aos braços. Um movimento integrado, eficiente e poderoso. A corrida também era essencial. Não apenas longas distâncias, mas também sprints. Isso criava um equilíbrio entre resistência e explosão. Um corpo capaz de sustentar esforço por muito tempo, mas também de agir com intensidade máxima quando necessário. E não parava por aí. A natação fazia parte da preparação. O corpo era exposto a diferentes ambientes, aprendendo a se adaptar. Isso fortalecia o sistema cardiovascular, aumentava a resistência e melhorava o controle respiratório. Havia também o uso de cargas, mas de uma forma diferente. Pedras, objetos irregulares, peso simples, nada padronizado. Isso exigia mais do corpo, mais estabilidade, mais controle, mais força real. Carregar peso não era apenas levantar, era transportar, equilibrar, sustentar. Tudo isso criava um físico diferente do que se vê hoje. Não era apenas grande, era funcional, forte, resistente, ágil e equilibrado. Um corpo preparado para qualquer situação. E aqui entra algo que muitos ignoram. O segredo não estava apenas nos exercícios, estava na forma como eles eram organizados. O treino não era fragmentado. Não havia dia de braço ou dia de perna. O corpo era trabalhado como um sistema único. Esse conceito, que hoje voltou a ganhar força, já era aplicado naturalmente.
E é exatamente o que métodos modernos mais inteligentes tentam resgatar. Um exemplo disso é um sistema baseado em progressões com o próprio peso do corpo, onde o foco não está em quantidade de equipamentos, mas em controle, técnica e evolução gradual. Nesse tipo de abordagem, você não simplesmente repete movimentos, você evolui neles. Ajusta alavancas, aumenta a dificuldade, melhora a execução. O objetivo não é fazer mais por fazer, é fazer melhor. E isso se conecta diretamente com aquele modelo antigo. O corpo primeiro aprende a se controlar, depois aprende a gerar força, só então aumenta a intensidade. Não existe pressa, existe progresso sólido. Outro ponto fundamental é o equilíbrio entre esforço e recuperação. O treino era intenso, mas não destrutivo. Após as sessões, havia cuidados com o corpo, alongamentos, descanso, contato com a água, relaxamento muscular. O objetivo não era apenas treinar forte, era continuar treinando por muito tempo. A alimentação também seguia essa lógica. Simples, natural, suficiente. Nada de excessos, nada de obsessão. O corpo recebia o que precisava para funcionar bem, e isso era o suficiente. Mas talvez o maior segredo esteja na mentalidade. O treino não era uma obrigação temporária, era parte da identidade. Não era algo feito por alguns meses, era um compromisso de vida. Hoje, muitas pessoas treinam buscando resultados rápidos, mudam de método o tempo todo, procuram atalhos. Naquela época, o caminho era outro: consistência, repetição e domínio. Fazer o básico, mas fazer extremamente bem. E é exatamente isso que cria resultados duradouros. Não é a complexidade, é a profundidade. Não é a quantidade de exercícios, é a qualidade da execução. Quando você observa tudo isso com atenção, começa a perceber que nada ali era por acaso. Cada elemento tinha uma função, cada prática contribuía para um objetivo maior: construir um corpo completo. Um corpo que não depende de máquina, um corpo que responde, que se adapta, que funciona. E talvez seja isso que falte hoje. Não informação, mas direção. Não ferramentas, mas propósito. Porque no fim, o segredo nunca esteve nos equipamentos, nunca esteve em fórmulas complicadas. Ele sempre esteve no essencial: mover o corpo com controle, desenvolver força de forma integrada, treinar para a realidade, não para a aparência. Respeitar o tempo do progresso e entender que um corpo forte não é apenas um objetivo estético, é uma base para uma vida melhor.